Boa tarde. Boa tarde. Vou falar um pouquinho sobre as almas, um pouquinho sobre a morte. E a gente sempre tem dito, e tem também escrito já, a frase, né? A morte é necessária, a morte é imprescindível. Por quê? Porque só a morte abre as portas para a eternidade. Nós temos que passar pela morte para poder chegar no nosso destino, né? Mas antes de falar, eu vou ler um artigo aqui chamado Sagrado Coração de Jesus, ou então A Dança dos Ossos. Corria o ano de 1960. O nome da mulher era Zulmira, 83 anos, muito pesada, arrastava seu corpo já cansado, quase sempre buscando algum apoio nos bancos da igreja. Todos os dias a vimos na Santa Missa. Seu primeiro ato, uma piedosa genuflexão diante de Jesus no Santo Sacrário, consistia então em homenagear o Sagrado Coração de Jesus em sua grande e bonita imagem no altar lateral à esquerda na nave da igreja. Este altar era sempre ornamentado por ela, com muitas flores, arranjos, fitas esmeradamente limpos, tanto o altar como a imagem. Prostrava-se de joelhos e fazia suas orações em silêncio, antes e depois da Santa Missa, quando então apagava as velas e seguia seu caminho de volta para casa, que distava além de 2 quilômetros. Nesta época, eu era responsável pela capela, como sacristão. Permanecia ali até o último dos fiéis ir embora, quando então eu fechava a porta da igreja e também ia embora. O último a sair era sempre a Zulmira. No início eu até admirava sua fé, seu silêncio, sua piedade, mas com o passar dos dias, sua demora a sair começou a me perturbar. Essa mulher já rezou horas antes da missa, durante a missa. Será que precisaria ainda rezar depois da missa? Será que não percebe que eu preciso ir para casa? No certo dia, após a missa das 19 horas, resolvi convidar alguns amigos para aprontar-lhe uma peça. Um desses amigos possuía um projetor de filmes, que, diga-se de passagem, ele mesmo havia inventado, com lata de azeite, lâmpada velha que enchia de água e servia de lentê. Mas funcionava. E o filme escolhido para ser projetado na parede branca da igreja luterana, que ficava na estrada por onde a mulher passaria, chamava-se Dança dos Ossos. E assim, quando Zulmira passava diante da igreja, começou a ver esqueletos dançando, pulando, gesticulando. Por uns instantes ela parou. Coitada da velha, como ela vai conseguir correr? Eu já estava arrependido. Ela vai morrer. Mas não aconteceu nenhuma coisa nem outra. A mulher balançou a cabeça, seguiu calmamente amparada por sua velha bengala. Alguns suspiraram aliviados, pois sentiam-se envergonhados, arrependidos, e outros ficaram decepcionados. A velha escapou, ela é forte. No dia seguinte, primeira sexta-feira do mês, a Santa Missa era própria do Sagrado Coração de Jesus, missa do apostolado da oração. Eu, primeiro a chegar na igreja, a preparava para a Santa Missa e a bênção do Santíssimo, que sempre acontecia no final, quando o Santíssimo era levado em procissão pela nave, contornando os bancos. Tudo isso era feito com carinho, com amor e verdadeira piedade, que via-se estampada no rosto do celebrante e nos dias dos fiéis, e no rosto dos fiéis.
criando um clima de céu que emocionava a todos. Antes da Santa Missa, porém, lá já estava Zulmira, diante do Sagrado Coração, retirando flores velhas e murchas e entregando novas flores a Jesus, limpando o altar, acendendo velas. Uma das flores, agora murcha, estava nas mãos da imagem e, como ficava muito alto, Zulmira pediu a um jovem que a tirasse de lá. E assim tudo ficou limpo e bonito. Estranhei a princípio por ela não ter colocado uma flor nas mãos de Jesus. Por causa do fato acontecido na noite anterior, eu a fitava ininterruptamente, com curiosidade, para descobrir nela algum sinal, algum ato de reprimenda, pois de fato ela poderia contar ao padre e este certamente haveria de tomar providências. Eu me sentia muito culpado e evitava seu olhar, que certamente seria de raiva. Ela vai descascar em mim. Afinal, serei o último a sair e ela estará me esperando. Nesta hora fiquei com vontade de não ser mais sacristão. O que fazer? Terminadas as cerimônias, tudo lindamente cantadas pelo coral, esperei como sempre o povo a sair. Percebi que muitos ofereciam carona à mulher e eu torcia para que ela aceitasse. Aceita, aceita. Mas ela não aceitou. Ela quer me ferrar. A igreja vazia, só ela e eu. Comecei a guardar as coisas, procurando ficar sempre distante dela. Ela me assustava. Aproximou-se de mim. Menino, você está assustado? Como é que você sabe? Eu pensei. Não precisa ter medo, eu estou viva. Aí eu disse, ai, né? Já imaginou se eu estivesse igual àqueles ossos? Pronto, ela sabe que fui eu. Mas sabe, menino, os ossos não fazem mal a ninguém. Mas os que os manipulam, com os que lidam com eles, o que acontece com eles? Eu perguntei. Você fala, que bom. Senta aqui, quero conversar com você. Me arrepiei, mas sentei-me no banco à frente do Sagrado Coração. Olha bem para Jesus. Percebes como ele te olha? Minha voz quase não saía. E a mulher repetiu a pergunta. Percebes como ele te olha? Mas é só a imagem. Eu falei, já engasgado. Olha como Jesus te olha através de seu olho, na imagem. Essa mulher está louca. Você não o vê? Você não vê? Dona Zulmira, Jesus está na Eucaristia, na hóstia, entende? Não na imagem. Jesus não está na hóstia. Jesus é a hóstia. Não, ela não é louca, ela sabe das coisas. Jesus é a hóstia. A hóstia é Jesus. E como Jesus é Deus, ele pode estar em todos os lugares. E por isso, nesse momento, ele está aqui, nos olhando através dos olhos da sua imagem. Confesso que meu corpo era um arrepio só. Sabe, menino, eu gosto de conversar com Jesus. Ele é tão generoso, tão sábio, tão misericordioso. Sei sim, senhora. E ele te ama tanto. E eu fiquei gelado. Ama a mim? E por que não? Você não gosta dele? Sim, eu amo, mas coitado de mim. Ele ama a todos e ama também os coitados. Sabe o que ele disse a Santa Margarida? Ouvi dizer qualquer coisa. Não foi qualquer coisa. Jesus disse palavras de sabedoria e de muito amor. E o que ele disse? São muitas coisas, mas são 12 as suas promessas principais. Mas uma é importante, é de que as pessoas que tiverem alma limpa e comungarem 9 meses na primeira sexta-feira do mês, não perderão o céu. Todas? Sim, todas. Desde que cultive alma limpa. 9 meses? 9 primeiras sextas-feiras, sim, são 9 meses. Mas por que a senhora vem todos os dias à Santa Missa? A senhora não está garantida? Já fez tantas vezes as 9 sextas-feiras? Ah, menino, depois de fazer as 9,
Não há como ficar longe de Jesus. A gente fica com vontade de vê-lo todos os dias. E sabe, filho, Jesus também tem vontade de falar conosco todos os dias. Minha mãe também era do apostolado da oração. Será que ela também falava com Jesus? É claro que falava. Jesus fala com todos os que o buscam. Fiquei pensativo. É bem verdade que a minha mãe rezava muito, que me ensinava a rezar, mas falar com Jesus? Sabe, filho, eu sei que às vezes me atrapalho vocês ficando muito tempo na igreja, mas eu sempre peço a Jesus para que um dia vocês também sintam esta mesma vontade de ficar horas e horas com Ele. Eu não sabia responder, estava envergonhado. Afinal, eu me preparava para ser padre e ela me ensinava a ser santo. No silêncio que se seguiu, pus-me a contemplar a sua oração. Olhos fixos na imagem e nenhum movimento se via em seu corpo. Estava em êxtase e eu chorei. Por que eu sou tão estúpido? Por que eu não percebia antes que eu também posso conversar com Jesus? Que coisa extraordinária. A mulher levantou o braço na direção da imagem, levando em sua mão uma rosa e oferecendo-a a Jesus. Eu fiz menção de ajudá-la a colocar a rosa nas mãos de Jesus, mas, mais uma vez, me senti estúpido. Jesus estendeu o seu braço a Zulmira e pegou a rosa, levando-a até o seu coração. Agora era a minha vez de ficar horas e horas. E a mulher me tirou do êxtase. Vamos, menino, eu vou com você. Eu não quero saber o que Jesus disse a você, porque sei que é segredo. Mas para mim ele disse, reze muito por este filhinho. E assim eu farei. Amém? Sim, senhora. Agora vamos? Vamos. Sem ossos? Sim, sem ossos, sem esqueletos. Então voaremos. Amém. Em 2006, 40 anos depois, visitei essa igreja e pus-me muito rapidamente à frente da imagem do Sagrado Coração de Jesus, a mesma imagem. No olhar de Jesus, vi o sorriso da Zulmira. A senhora já está lá? Sim, já voei. Sem ossos eu sorri, sem ossos. E Jesus também sorriu. Então, a experiência, né, que a gente já teve, que a gente já aconteceu na história da gente, e às vezes a gente quer brincar, né, com as coisas bonitas, com as coisas sagradas, como aqui aconteceu, né? E a gente às vezes brinca com os esqueletos, com os ossos, mas a gente é criança, era criança, né? Mas a gente percebia ali que Jesus, qualquer momento que seja, ele arranja um jeito, arranja uma oportunidade para tocar no coração da gente. Aquela mulher aproveitou a oportunidade de falar com a gente. Eu achei que ela ia chamar atenção, que ia brigar, porque a gente queria assustá-la. Não, senta aqui, vamos conversar sobre esse Jesus que está aqui. E a gente olhava o Sagrado Coração de Jesus, ela ia sempre ali, e ali ela deu essa lição para mim. E para mim foi realmente uma lição para a vida inteira. Então, 40 anos depois, a gente passou por lá, a gente entrou na mesma capela, lá estava a mesma imagem, e aí a gente viu Jesus sorrir para a gente, né? E eu me lembrei então daquela mulher. Aqui a gente vê, hoje, no Dia das Almas, a gente lembra, no dia que nós celebramos as almas aqui, a gente lembra muitas vezes de muitas histórias, de muitas coisas que acontecem, de muitas pessoas que brincam com os mortos, muitas pessoas que não acreditam nas almas, que não acreditam na ressurreição, tantas coisas assim. Hoje nós fomos visitar cemitérios. E vocês prestaram atenção
que deu bem certinho o horário, e que se em cada cemitério a Nossa Senhora resolvesse dar uma mensagem, nós iríamos chegar atrasados para o almoço, nós chegamos aqui na hora do almoço. Então, em cada cemitério, normalmente ela dá a mensagem, ou São Miguel, ou Jesus, não é? E eu estranhava porque não recebia a mensagem. Eu estranhava, e daí o que está acontecendo? Como é que é? O céu parece que não está contente. E lá no último cemitério é que ela deu a mensagem. E agora a gente percebe por quê. Para nós poder chegar aqui, cumprir o horário direitinho, na hora. Também não choveu, né? Podia ter chovido. Diziam que hoje ia chover, que à noite, de manhã, aquela chuvisquinho. Não choveu, podemos fazer. São Miguel também já tinha dito que quando a gente visita cemitérios, ele seria o nosso guarda-chuva. Ele não iria deixar a gente se molhar. E tem acontecido isso muitas vezes. Às vezes dá aquele tempo ruim, vai chover, mas não chove. Então, é o céu, né? Então, por isso eu percebo que o céu gosta do nosso trabalho. O céu gosta do que a gente faz. O céu caminha com a gente e o céu nos protege sempre. Então, vale a pena a gente realmente rezar pelas almas, porque todo o céu, todas as pessoas que estão no céu eram almas. Alguém rezou por elas. Elas estão lá rezando pela gente. E as outras que estão no purgatório também rezam com a gente, porque elas também precisam da nossa oração. Preciso que alguém reze por elas. Elas não rezam por si. Nós temos que rezar por elas. E elas devolvem para nós, então, em prece, em oração, e para cuidar da gente também, para a gente chegar um dia ao céu também. E a gente sempre tem dito, quando uma alma chega no céu, pela nossa oração, ela vai dizer para Deus que deve o céu para nós. E Deus então começa a trabalhar mais em cima da nossa salvação, né? Armar caminhos para a gente para dentro, né? Nós, a minha família, éramos em sete. Nós éramos em 7 irmãos, né? E o primeiro que morreu era a menina mais nova. Aliás, o rapaz que morreu era o mais novo. O mais novo morreu primeiro. Ele era diácono, um grande diácono. Ele foi 18 anos diácono de uma paróquia lá em Itajaí. E morreu primeiro e a gente ficava chateado, revoltado, por que morreu primeiro? E o meu irmão mais velho chorava também. Por que o Tonho foi? Por que o céu levou o Tonho? Eu sou o mais velho, ele dizia. E chorava lá, né? Mas levou o mais novo. Depois morreu outro, depois morreu outro, depois morreu outro. Aí morreu uma menina, essa era então a mais nova das mulheres, morreu também. E nós fomos no velório dela, lá em Doutor Pedrinho, para cima lá no Vale de Itajaí, no norte do Vale de Itajaí. E lá no enterro dela, no velório, eu falava com um irmão meu, um pouco mais velho do que eu, perguntava para ele, e agora, Lela? Agora é só nós dois. Os outros 5 já foram. Éramos em 7, falta só nós dois. Qual de nós dois vai primeiro? Aí ele falou, primeiro sou eu, né, claro, porque eu sou mais velho que tu, pela lógica, sou eu que vou primeiro. Isso não tem lógica. A nossa irmã mais nova está ali no caixão. Não tem lógica. A morte não tem idade. Foi isso que eu falei para esse meu irmão naquele dia. A morte não tem idade, Lela. Tem gente que morre antes de nascer, tem gente que morre ao nascer, tem gente que morre bem criancinha, bem jovenzinho, não tem idade para morrer. A morte pega em qualquer momento, em qualquer instante. Então ele ainda brincando, ele disse, então vamos disputar no palito, para ver quem é que vai primeiro, né? Ele foi primeiro, ele já foi. Então de 7, sobra só eu. E às vezes eu pergunto, e agora? E agora, qual é a minha vez? Qual é o meu momento?
Deus já levou os outros 6, me deixou sozinho. E quantas vezes ali no sacrário, daquela capelinha lá, quantas vezes eu pergunto, o que eu tenho que fazer ainda aqui? E a minha família está toda lá, por que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer ainda aqui? E eu me pergunto todo dia, o que falta eu fazer? O que precisa fazer? Para eu poder também ir lá, no lugar que todo mundo deve ir. Mas Nossa Senhora nunca me responde. Ela nunca me responde isso. Ela sabe que o horário a gente não tem que perguntar, o dia a gente não tem que perguntar. Mas enquanto estamos aqui, é porque falta fazer alguma coisa. Se a gente não tem nada para fazer, acabou a missão, aí Deus leva. Mas se enquanto a gente está aqui, é porque tem ainda missão a cumprir. Ainda tem alguma coisa para fazer. E em toda essa nossa caminhada do Salvai Almas, a gente aprendeu uma infinidade de lições através de todo esse quadro aqui. Quem lê o livrinho sabe que cada pedrinha dessa ali é uma história e que conta o segredo da salvação, a engenharia de salvação que Deus tem pela gente. Então a gente aprendeu muita coisa. E essa coisa a gente tende então a passar para as pessoas, né? Para que as pessoas aprendam e sintam também a nossa necessidade de trabalhar, cumprir a missão enquanto está aqui. E procurar saber qual é a missão, o que falta fazer, o que tem que fazer ainda. E a gente percebe ao redor da gente quantas coisas ainda precisa ser feita, ainda precisa fazer. Aí eu pergunto, mas logo eu? A gente já está no final, né? Já está na hora de partir. Né? E, no entanto, o céu ainda segura. Já tem pessoas que podem tocar essa obra, tem pessoas que fazem melhor do que eu, então por que eu tenho que ficar aqui? Às vezes eu me pergunto isso. A Nossa Senhora só sorri, ela não diz nada, não me responde, só sorri. É Deus que sabe, né? Não adianta a gente querer pedir, né? Aqui nós estamos então, aí muitas pessoas já não gostaram muito desse cemitério aqui, né? Porque no cemitério é uma coisa terrível, olha, quem vai para o cemitério, quem vai não sei o quê, é um monte de coisa, é uma coisa lúgubre, é uma coisa difícil, né? E, no entanto, nessa caminhada nossa, nessa missão, nós aprendemos que as almas são os nossos melhores amigos. Elas são os nossos melhores amigos. A gente conta para elas esse segredo nosso, elas vão lá e contam para o céu. Elas são mexeriqueiras, né? Está vendo? Confia para as almas o seu segredo. Confia as tuas dores, teus sofrimentos. Ela vai levar para Deus. Elas vão levar para Deus. Então, quando elas se salvam, saem do purgatório, vão para o céu, abraçam Deus, elas logo dizem, eu estou aqui porque o pessoal do Salvai Almas que me mandou. Então, Pai, abraça eles. Abraça cada um deles. Esse é o recado que elas levam para o céu. E a gente aprendeu isso. Por isso que a gente reza pelas almas, por isso que a gente gosta das almas. Quando a gente era criança, eu ainda não tinha visto ninguém morto. Eu estava